Ruth, né, uma mulher que vai tomar uma grande decisão na sua vida, né? A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Noemi, né? E ela sai, né, para as terras, para os campos ali de Moabe. E eles, pessoal, vai chegar um momento ali que Noemi vai perder o seu marido, né? Ele vai vir a falecer. E ali ela vai ficar viúva. Ele sai com seus 2 filhos, que mais na frente iriam casar, né, com a Orfa e com a Ruth, mulheres essas moabitas, né. A palavra de Deus vai falar que passado ali um tempo, né, que a Noemi já estava viúva, quase 10 anos, né, os filhos ali também vêm a morrer, os filhos deles. Então ficou as 3 viúvas, né. Eles já tinham casado com Orfa, com Ruth, e eles iam morrer. E ali a fome também era tão grande ali naquelas proximidades, né, que Noemi chega para as suas 2 noras e fala com elas que para elas voltar para a terra delas, né, para o povo delas, que ela iria dar continuidade, ela iria voltar para Belém, para o seu povo, né, de onde eles tinham saído, né, de Judá ali, né. E elas começam a chorar, né, e lamentar muito, né, que ali iria acontecer uma separação. Orfa acaba voltando, mas lembra que eu falei com você no começo do vídeo das decisões? Pois é, Ruth, ela toma a decisão de não voltar para a terra dela, mas ela resolve seguir Noemi. Ela fala com ela que não iria com ela, que não iria deixar ela, aliás, mas ela iria com ela onde quer que ela fosse, onde que ela passasse a noite, ela iria passar, e onde ela morresse, ela morreria também. E a parte que mais linda dessa passagem é que ela vai falar para ela que o Deus dela, o Deus de Noemi, seria também o Deus de Ruth. Então Ruth fala para ela isso. Olha para você ver. Então ela tomou uma grande decisão de servir um Deus que, né, no ponto dela de ver, era um Deus estranho, que ela não conhecia, né, o Deus de Israel. E eles tinham, né, a cultura de adorar outros deuses, né? A Bíblia mesmo deixa muito claro sobre isso. Adoração a deuses, né, deuses com letra minúscula, mas Ruth toma essa decisão de servir o Deus de Noemi, que é o Deus de Israel. Então, por uma grande decisão que ela tomou, Deus ele abençoou ela poderosamente, tanto ela como a Noemi também, né? Elas voltam, né, viúvas para uma terra, para a terra de Ruth, aliás, para a terra de Noemi, e chegando lá, né, o povo vai conhecer elas, né, vai lamentar muito, né, a morte ali dos homens, dos 3 homens. A Bíblia não fala de que forma que morreram eles, talvez em batalha, uma doença, não sei. Mas a palavra de Deus ela quer passar para nós hoje é que as nossas decisões elas estão totalmente ligadas ao nosso destino e propósito aqui na Terra. Então temos que ter muito cuidado sim com as decisões. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor sabedoria para que Ele nos guie, para que Ele nos leve, né, no caminho certo, entregar o nosso caminho nas mãos de Deus. Então, pessoal, ali ela vai chegar, Ruth vai chegar, vai conhecer um homem chamado Boaz, né, que era o dono de muitas terras, né, e ela chega numa época de cega ali, né, das cevadas, espigas, e ela fala com a sua sogra, com a Noemi. Ruth fala com ela que ela iria colher umas espigas, né, para elas se alimentarem, devido também à fome, né, que estava muito grande ali, mas ela chegou num tempo de colheita. Então também Deus ele prepara isso, né? Há tempo, né, de tribulações na nossa vida, mas também há momentos de bonança. Então a vida ela é feita de ciclos, né? Nós temos que entender isso, que o momento ruim não significa que ele vai ficar ruim para sempre, né? A vida ela é feita dos altos e baixos. Então a gente tem que... o importante é a gente sempre passar por momentos ruins, adorando a Deus, agradecendo, glorificando a Deus.
e quando chegar também os momentos bons também, continuar que esse legado que é de adorar o nosso Deus, independente das circunstâncias, né? Se a gente for olhar o que o apóstolo Paulo passou, sofreu, né? Foi apedrejado, né? Foi muito humilhado, mas ele continuou adorando ao Senhor. Então, o foco, meu querido, não é desistir. Às vezes tem gente que por causa de quando um irmão olhou para ele ali de um mau olhar ali, né? Olhou com ele ali meio que, né? E aí a pessoa fala, vou sair da igreja porque eu acho que o irmão não gostou de mim. Olha o que o apóstolo Paulo passou, né? Foi um sofrimento tão grande ali, né? Tomou várias chicotadas, teve naufrágios, né? E um homem que ele teve verdadeiramente um encontro com Deus, mas ele passou por tudo isso e não desistiu. Então por que a gente vai desistir? Então os momentos ruins eles vão vir. Olha para você ver a vida dessas mulheres, né? A Ruth e a Noemi, para elas, na mente delas talvez tinha acabado, porque elas não sabiam o que reservava para elas lá na frente. Mas quando elas tomam a decisão, uma mulher de outra terra, ela toma a decisão de seguir uma outra mulher também que serviu um Deus, que sabia o Deus que ela estava servindo, né? A Noemi vai lamentar muito, achando que Deus tinha afligido a vida dela, né? Mas não é, que Deus às vezes ele tem momentos que nós passamos, temos por momentos ruins, mas é Deus ele nos provando e sabendo que os momentos ruins vêm, mas não significa que é o fim, né? Elas estavam num momento de sobrevivência, mas mais na frente elas vão ter uma vida de bonanças, né? Boaz vai casar com ela. E é o mais interessante que no final a gente vê que o livro de Ruth, né? Tem só 4 capítulos, né? Mas 4 capítulos, quando a gente lê, parece que a gente leu um livro quase inteiro, né? Contando ali a trajetória, a história, o que aconteceu na vida dela. E o final é que a gente vai ver que ela vai ter um filho chamado Obed, que vai, né, que vai ser avô do rei Davi. Então, olha para você ver como que Deus ele faz. Ali quando ela tem aquele filho, ela vai ser, né, mãe de um homem, né, que seria avô do rei Davi, ou seja, ela era tataravó, né, foi tataravó do rei Davi, um homem que foi também segundo o coração de Deus, e Deus ele também foi com ele, então um grande homem, rei de Israel, né? Então, olha para você ver o que Deus faz na vida da pessoa, né? Do cativeiro, a pessoa ela sai e ela vai para um palácio, né? Ela tem uma história escrita no livro ali. A gente vê que pessoas que não desistiram foi pessoas que cresceram e prosperaram por não desistir, né? José, ele vai para o Egito preso, vendido como escravo. Lá ele vai se tornar governador. Então é assim que Deus faz na vida do ser humano, daqueles que não desistem, daqueles que tomam também decisões certas, né? Então eu queria deixar essa mensagem para você e falar para você que ainda não é o fim, né? Este poço, talvez, esse deserto que você está passando, é um momento, é uma fase, mas não é aí que você vai ficar. Deus ele quer tratar com você em outro lugar. Às vezes nós vamos no deserto também para que o nosso ego, né, talvez o nosso orgulho, o nosso eu, ele venha a ser quebrantado mais e mais, para que possamos ficar sensível em ouvir a voz de Deus e ali a gente passar por essa escola, né, nesse deserto, para que possamos ser fortalecidos em Cristo, né? Ele que nos fortalece, nos dá essa força. Então eu deixo essa mensagem para você, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de comentar, se inscreve no canal aí para mais vídeos. É isso, nos vemos numa próxima e valeu!